Entende? Então, o ministro ele tem que lutar pela pasta dele. E o astronauta não lutava nada. Eu participei de vários processos, fui falar na Câmara dos Deputados em defesa da CEITEC, que é a nossa estatal de microchips, que o governo Bolsonaro decidiu que ele ia extinguir, liquidar. Não é que ele ia privatizar. E eu gosto de usar esse exemplo porque tem a ver com o que a gente está falando aqui. Eles olharam para essa empresa, ela nasceu como um laboratório lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os engenheiros desenvolvendo a área de microeletrônica. Aí eles montaram, tinha um instituto, e aí o governo Lula, em 2008, funda o CEITEC, que produz semicondutores, que produz o tal do chip do boi, que o Salim Matar ficou, né, tratando de maneira, né, depreciativa durante muito tempo. O CEITEC desenvolveu um chip que é utilizado, é colocado na orelha dos bois para você fazer o rastreamento deles. Ele usou isso como algo assim, tá vendo? Olha o que ele faz, ele faz o chip do boi. Tem mais boi do que gente no nosso país. Mentira, sério? Tem mais boi do que gente. Mais de 200 milhas? Agora, para pensar. É pra caralho. Em 1910, um século e 10 anos atrás, o Ministério da Agricultura foi criado, sabe para quê? Para rastrear boi. Eu sei mais sobre o boi, cada cabeça de gado no país, do que eu sei sobre as pessoas. Porque teve um surto de febre aftosa. E o Ministério da Agricultura é criado para poder resolver esse problema, porque se o Brasil não vende boi, vocês sabem, né? A gente quebra. A gente precisa vender carne. E tem uma constituição de política pública que é fenomenal a partir do Ministério da Agricultura. Então a gente sabe tudo o que ocorre com as cabeças de gado. Por isso que o Brasil, quando tem esses surtos, a gente consegue lidar razoavelmente bem. Porque a gente sabe onde nascem os focos, a gente sabe lidar. Você não chega pro boi e fala, vai ganhar sua vida. Não, fica em casa. Você vai ficar restrito, porque você não pode contaminar as outras cabeças de gado, os outros bois e vacas. Então a gente tem um programa. Eu não vi ninguém falar, olha, acaba com o Ministério da Agricultura. É óbvio, por quê? Agro. Tem interesse ali. Agropecuária. A picanha. Então, quando pega uma situação, eu vou dizer, vamos privatizar isso. Vamos submeter ao lucro o controle de zoonoses. É uma má ideia. A CEITEC trabalhava nisso, ela ajudava rastreamento. A CEITEC produzia chip, a Pirelli, sabe? Essa empresa soviética, Pirelli. Então, a Pirelli contratou a CEITEC para fazer o rastreamento dos seus pneus em escala planetária. A Pirelli é soviética? Não, tô zoando. Ah, tá. Pensei que era de lá. Em escala planetária. Perdeu o contrato, porque o governo decidiu liquidar a empresa. Então a empresa estava se constituindo, demorou muito, eu concordo com todas as críticas, deveria ter feito mais rápido e tal, mas ela estava se constituindo, a gente ia ter uma empresa de semicondutores bem no momento em que estavam explodindo os preços de semicondutores. E aí o governo falou, vou liquidar a empresa. Por quê? Porque é estatal é ineficiente, ela já está 10 anos aqui, não sai do lugar, não vou investir dinheiro nisso. Sabe quanto que custa a estatal para os cofres públicos? Chutei. Todo ano. Quanto vocês acham que custa? Putz, menor ideia. Não tem nem questão de proporção de quanto vocês seria. acham que o Estado tinha que fazer chip, semicondutores? Também não faço a menor. Eu não sei nem a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. Ouvindo tu falar agora, eu tô contigo. Ela custa 70 milhões. Eu ia falar 2 milhões. 70 milhões. Pro Estado isso não é Isso muito é pouquíssimo. Nada. Eu quanto, sabe? fiz o cálculo. 0. É 0? O número de casos decimais, você precisa ter porcentagem para isso representar algo num orçamento de 1,8 trilhão de reais, é 0. Então, em nome desse desinchaço Então, estatal, foi tirando tudo. Você eliminou uma empresa, eu não tô dizendo que ela ia virar uma TSMC, que é a empresa taiwanesa de semicondutores que produz, sei lá, 80% dos chips de alta precisão que a gente usa, né, nos setores mais sofisticados. É um setor gigantesco, o setor de semicondutores. Se ia, agora nós não vamos saber se vai. Mas a gente tinha setores que já estavam usando. Então o Brasil, ele tem um problema que é assim, eu posso produzir algo que vai ajudar a economia. Não vai ser uma Siemens, não vai ser uma Apple, não vai ser... Tá, mas eu consigo produzir chip do boi, eu consigo rastrear pneu, eu consigo, por exemplo, produzir sensores de automóveis, né? Porque para você tirar o combustível e levar, você precisa de um sensor que vai fazer isso. Eu preciso de tag de pedágio, né? Então você usa semicondutor no tag de pedágio. Sabe o que o CEITEC desenvolveu durante a pandemia? Um sensor de Covid que te dava o resultado em segundos. Não. Em segundos. Isso é perigoso. Em segundos, porque você usa semicondutor, né? Um sensor para poder identificar a presença do vírus. Não, mas como assim? Não entendi isso aí.
Eles desenvolveram Bota uma tag um na protótipo que identifica a presença de uma doença, no caso a Covid, em segundos. E não foi pra frente isso aí? Não, porque a empresa estava sendo liquidada. Entendi. E talvez se ela tivesse desenvolvido isso, uma empresa privada podia pegar a tecnologia A e empresa privada poderia pegar a tecnologia, o governo ganhar royalties. ia girar. Menos mortes. A Ceitec podia produzir, mas para produzir você tem que fazer o quê? Investir. E aí, em nome desse desinchaço do Estado, foi se cortando tudo. Mas você sabe qual que é a ironia da história? Eles não conseguiram liquidar a empresa. Porque o TCU encontrou um monte de irregularidades no processo. Tipo perseguição dos funcionários. Então a empresa tá lá, tá num limbo. Tá rolando ainda isso. Eu já fui convidado a falar umas 2, 3 vezes, né, para congressistas e pessoas que estão envolvidas nisso, porque eles estão tentando entender a parte econômica. Aí você pergunta assim, aí vão falar, não, mas ela dava prejuízo de 70 milhões. O último dado que eu vi na Bolsa de Nova York, tem 1.500 empresas, se eu não me engano, ou mais, que todas dão prejuízo. Pensa nisso, na Bolsa de Nova York.